Livro dos Monstros, episódio de hoje, Dragão de Cobre, ou em inglês, Copper Dragon. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Vamos lá. A ilustração do Dragão de Cobre no Livro dos Monstros, do D&D 5e, é uma ilustração também bem bonita, assim como todos os dragões. O dragão de cobre, ele é avermelhado, lembra um pouco o dragão vermelho, mas a ideia é de que ele é um dragão metálico, então esse vermelho dele brilha mais do que o normal. Então tem outras cores juntos com o vermelho ali para representar esse brilho que ele tem. A ilustração dele mostra um dragão com as suas 4 patas em cima de uma pedra. Ele possui umas escamas meio pontiagudas distribuídas pelo corpo, parecendo uma armadura. Suas asas abertas bem para cima, com tons avermelhados, laranjas e algumas partes em amarelo, e também algumas partes meio escuras assim, indo para o tom de preto. A sua cabeça mostra a boca aberta com vários dentes e uma carapaça que protege o rosto dele, indo para trás, formando o que parecem ser 2 chifres, mas é que se junta assim na cabeça, então não está bem delineado como chifre. Isso se forma para os lados, formando meio que uns espetos assim para trás do rosto dele, da cabeça. E como ele não tem nenhuma barbatana assim nas costas, parece que ele não é um dragão capaz de nadar ou anfíbio, assim como outros que têm essas características, né? Mas vamos descobrir do que é feito, de como funciona, o que faz, como é que vive o dragão de cobre na descrição que o livro traz. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Descrição do dragão de cobre. Os dragões de cobre são brincalhões. Pô, pela imagem não parece não. Piadistas e charadistas. Incorrigíveis. Que vivem em colinas e planaltos rochosos. Ah, por isso que ele estava em cima de uma pedrinha assim desenhado. Apesar de sua natureza de temperamento gregário, eles possuem um veio avarento e mesquinho e podem se tornar perigosos quando seus tesouros são ameaçados. Um dragão de cobre possui carapaças lisas ao redor dos seus olhos, estendendo-se para trás em longos chifres que crescem numa série de segmentos sobrepostos. Foi isso que eu estava tentando descrever, tá vendo? O livro faz melhor do que eu. Suas protuberâncias malares, voltadas para trás e cartilagens na mandíbula, lhe dão um aspecto pensativo. Eu analisei o aspecto dele meio como um aspecto ameaçador. Ao nascer, as escamas de um dragão de cobre têm uma coloração marrom escura com tons metálicos. Quando o dragão envelhece, suas escamas adquirem uma tonalidade mais acobreada, posteriormente adquirindo tonalidades de verde com a idade. As pupilas de um dragão de cobre somem com a idade e os olhos dos dragões de cobre mais velhos lembram brilhantes orbes azul turquesa. Esse olho assim, azul turquesa com o contraste do vermelho, né? Fica bem bonito. Bons anfitriões. Um dragão de cobre aprecia o humor, uma boa piada, histórias engraçadas e charadas. Um dragão de cobre fica entediado com qualquer criatura que não gargalhe de suas piadas ou aceite suas brincadeiras com bom humor. Os dragões de cobre gostam particularmente de bardos. Um dragão pode escavar parte de seu covil com uma morada temporária para um bardo disposto a deliciar-se, olha só que legal, com histórias, enigmas e músicas. Para um dragão de cobre, tais companhias são tesouros a serem cobiçados. Cautelosos e astutos. Quando está montando seu tesouro, um dragão de cobre prefere tesouros da terra. Metais e pedras preciosas são os favoritos dessas criaturas. Um dragão de cobre é prudente quando chega a mostrar seus pertences. Claro, né? Caso saiba que outras criaturas buscam um item específico de seu tesouro, um dragão de cobre não admitirá possuir tal item. Claro, ao invés disso, ele pode enviar os caçadores de tesouro curiosos numa caça de mentirinha ao objeto enquanto ele assiste de longe para o seu próprio divertimento. Eu acho que ele é caótico, tá? Eu acho que ele é caótico. Vamos descobrir.
Bom, uma vez apresentada sua personalidade, agora como é que funciona o covil do dragão de cobre? O livro diz o seguinte: os dragões de cobre habitam em planaltos secos e alto de colinas, onde eles fazem seus covis em cavernas apertadas. Paredes falsas no covil escondem anticâmaras onde o dragão armazena minérios valiosos, objetos de arte e outras excentricidades que ele coletou ao longo de sua vida. Então, imagina, ao longo de 1000 anos. Itens sem valor são colocados à mostra em cavernas abertas para atormentar caçadores de tesouro e enganá-los de onde o tesouro real está escondido. Gostei, ele gosta de tirar sarro, né? Sobre as ações de covil, né? Ou seja, quando ele está no covil, tem 2 ações que ele pode fazer lá dentro. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. Então vamos lá. Primeiro, o dragão escolhe um ponto no solo que ele possa ver até 36 metros dele, que são 120 pés. Espinhos de pedra brotam do chão num raio de 6 metros, que são 20 pés, centrado no ponto. O efeito, no mais, é idêntico à magia Crescer Espinhos e dura até o chão usar essa ação de covil novamente ou até ele morrer. Então, tem que ler sobre a magia Crescer Espinhos. Busque os episódios passados sobre livro do jogador, na parte de magias. A segunda ação de covil diz que o dragão escolhe uma área de 3 metros, ou seja, 10 pés quadrados, no solo que ele possa ver a até 36 metros dele, até 120 pés dele. No solo, a área torna-se lama com 90 centímetros de profundidade, ou 3 pés mais ou menos, de profundidade, quase 1 metro, né? Cada criatura no solo na área, quando a lama aparece, deve ser bem sucedida num teste de resistência e destreza com dificuldade 15, ou seja, ele vai tentar escapar dessa lama, né? Ou afundará na lama e ficará impedida. Uma criatura pode usar uma ação para tentar realizar um teste de força com dificuldade 15, libertando-se ou a outra criatura ao alcance, e terminando a condição de impedido caso obtenha sucesso, porque ele usou a força e conseguiu sair da lama. Mover-se 1,5 metro, ou seja, 5 pés, ou 1 quadradinho no tabuleiro, na lama, requer o dobro, 3 metros de movimento. É como se fosse terreno acidentado. Na contagem de iniciativa 20, na rodada seguinte, a lama endurece e aí a dificuldade de força para se libertar aumenta para 20. Uau! Legal essa ação do covil aqui, né? Interessante. E por fim, tem os efeitos regionais. A região contendo o covil de um dragão, de cobre lendário, é formada pela magia do dragão, o que cria um ou mais dos efeitos a seguir. São 3. O primeiro, entalhes mágicos no rosto do dragão sorrindo podem ser vistos feitos no terreno e objetos de pedra, a até 9 quilômetros do covil do dragão, ou 6 milhas. Que isso? Entalhes mágicos do rosto do dragão sorrindo. Imagina, vai aparecer nessas carinhas dele, nos objetos de pedra. Outro efeito regional. Bestas miúdas, como roedores e pássaros que normalmente são incapazes de falar, ganham a habilidade mágica de falar e entendem dracônico até 1,6 km do covil do dragão, ou seja, 1 milha. Essas criaturas falam bem do dragão, mas não podem divulgar onde ele se encontra. Já entendi, aqueles passarinhos que fica falando nos filmes da Disney lá, eles são tudo efeito regional do dragão de cobre. E por fim, criaturas inteligentes que estejam até 1 milha, 1,6 km do covil do dragão, caem na gargalhada. Até assuntos sérios repentinamente podem diverti-las. Olha só, de repente o pessoal cai na gargalhada. Uma cidade muito feliz, né? De repente é por causa de um efeito regional do dragão. Que legal. Se o dragão morrer, seria triste. Os entalhes mágicos desaparecem no decorrer de 1 de 10 dias. Outros efeitos terminam imediatamente. Que legal. Então chegou agora a hora de eu ler os blocos de estatísticas dos dragões, dos vários níveis, das idades diferentes dos dragões de cobre. Começando então com o dragão de cobre filhote, o bloco de estatística dele diz que ele é um dragão médio, tamanho de um ser humano, quando ele nasce, quando ele é filhote, e, como eu disse, o seu alinhamento, a sua tendência é caótica.
Claro que, como ele é um dragão metálico, ele também é bom. Então, caótico e bom. Que legal. Sua classe armadura é 16, uma armadura natural. Pontos de vida 22. Seu deslocamento é de 9 metros, escalada de 9 metros e o voo de 18 metros. Isso em pés equivale a 30 pés, 30 pés para escalada e 60 pés para voo. Sobre os seus atributos físicos e mentais, em físico, que é força, destreza e constituição, todos eles são acima da média, sendo que a força é 15, a mais acima da média, destreza 12, um pouquinho, e constituição 13, um pouquinho também acima da média. Nos atributos mentais, que são inteligência, sabedoria e carisma, já melhora um pouquinho na inteligência, né? 14 de inteligência, sabedoria está na média 11 e carisma 13. Então, ele é uma criatura filhote acima da média, né? Quando nasce, se comparado com criaturas ali normais de jogadores, personagens jogadores. Sobre os seus testes de resistência, ele tem bônus em testes de resistência de destreza, mais 3, constituição, mais 3, sabedoria, mais 2 e carisma, mais 3. Então tá ali também, tudo na média, tudo com um bônusinho a mais. Nas perícias ele tem tanto percepção, que é mais 4, quanto furtividade, que é mais 3. Ele é imune a dano ácido, olha só que legal, então provavelmente ele vai soprar ácido também, né? Mas ele é imune a dano de ácido. E nos seus sentidos ele tem percepção às cegas 3 metros, que equivale a 10 pés. Visão no escuro de 18 metros, que é uma visão no escuro tradicional, 60 pés. E percepção passiva de 14. Ele se comunica, entende apenas o idioma dracônico quando nasce. E o seu nível de desafio é 1, concedendo 200 pontos de experiência. Então precisaria aí de 4 personagens nível 1 para poder lutar contra um dragão desse filhote e saírem ali mais ou menos, né? Não morrer, mas sair cansado da batalha. E quais são as ações do dragão de cobre filhote? Ele tem a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance é apenas 1,5 metro, ou seja, um quadradinho, um alvo adjacente. Se acertar, 7 ou 1d10 mais 2 de dano perfurante. Já na sua arma de sopro, ou seja, ele dá uma baforada, que recarrega com 5 ou 6 no dado, caso ele tenha utilizado na rodada passada, ele pode escolher 2 tipos de sopro, olha só que legal. Ele pode escolher o sopro ácido ou o sopro retardante. Então vamos ver primeiro o ácido. Ó. O dragão pode expelir ácido em uma linha com 6 metros de comprimento, não vai muito longe, né, porque é um filhote, né? 6 metros são 20 pés. E 1,5 metro de largura, que é um quadradinho também, 5 pés de largura. Cada criatura nessa linha deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza, né? Tem que tentar sair da linha com agilidade, com dificuldade 11, sofrendo 18 ou 4d8 de dano ácido se falhar nessa resistência, ou metade do dano se tiver sucesso. Então, mesmo que tenha sucesso, vai espirrar um pouco de ácido e vai tomar dano. Legal. 18 de dano médio, que é bastante, hein, gente? 4d8 por esse nível de desafio 1 é bastante. E o sopro retardante diz aqui que o dragão expele gás, olha que legal, num cone de 4,5 metros, né, num cone de 15 pés. E cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição, porque é gás, né? Não tem como desviar do gás. Tá, tipo, prendendo a respiração, por exemplo. Com dificuldade 11. Se falharem nesse teste de resistência, a criatura não pode realizar reações. Seu deslocamento é reduzido à metade e ela não pode realizar mais de um ataque por rodada. Além disso, a criatura pode usar ou uma ação bônus no turno dela. Tem que escolher, mas não ambas. Esse efeito dura por 1 minuto. Nossa, 1 minuto são 10 turnos no combate. Então, se pegou esse gás na goela aí do personagem, já era. Pelo menos na duração de 10 turnos no combate. A criatura pode repetir o teste de resistência em cada um dos turnos dela, ou seja, a criatura que foi afetada pelo gás, no caso, terminando o efeito caso obtenha sucesso. Então, dependendo da situação, retardar os seus inimigos com essa gás em cone que sai da baforada do dragão é mais eficaz no começo do que usar o sopro ácido, porque às vezes o sopro ácido é uma linha para poder pegar todo mundo, né? Você tem que posicionar o dragão ali, ele tem que mirar e ó, vai pegar 2, 3 aqui na linha. Então, dependendo da situação, usar o sopro retardante no começo é mais seguro, porque aí vai limitar bastante a ação dos personagens, dos seus inimigos, né? Legal, vamos agora pro próximo. Dragão de cobre jovem, bloco de estatísticas dele. Então ele passa a ser um dragão grande, ocupando a área de 2 por 2 quadradinhos no tabuleiro, ou a área de um cavalo também, ou um ogro, por exemplo.
ele é caótico e bom, e esse alinhamento, essa tendência vai se manter, né, até ele morrer. A sua classe de armadura é 17, uma armadura natural, então ela teve uma melhoria. De 16 foi para 17. Né? Seus pontos de vida, nossa, quase 100 pontos de vida a mais. De 22 foi para 119. E aí, claro que o seu deslocamento melhora. Ele anda, se desloca mais rápido, de 9 para 12 metros. Ele escala mais rápido também, de 9 para 12 metros. E o voo também melhora, de 18 para 24 metros. Sobre os seus atributos, o único atributo que não melhora é a destreza. E provavelmente vai ficar assim até o final da vida dele. Então a destreza vai ficar 12 sempre. Os atributos que melhoram mais são a força e a constituição. Então a força sai de 15 e vai para 19, recebendo mais 4 pontos, né? E a constituição de 13 vai para 17, também recebendo mais 4. Já sobre os atributos mentais, que é inteligência, sabedoria e carisma, isso vai se repetir conforme ele vai ficando mais velho, sobe de 2 em 2 pontos. Então, inteligência de 14 vai para 16, sabedoria de 11 vai para 13, carisma de 13 vai para 15, ok? Isso reflete nos testes de resistência, reflete nas perícias e, como um dragão jovem, ele tem uma perícia a mais, que é a enganação, com mais 5 de bônus. Olha só que legal, ele passa a enganar. É o jeitão dele, né? Alegre, gozador e tem que enganar as pessoas e dar risada disso, né? E aí ele tem ainda furtividade mais 4 e percepção mais 7, né? Então vai melhorando essas skills dele. Ele continua com imunidade a dano de ácido, isso vai perseguir ele até a fase anciã, e os seus sentidos melhoram todos. Percepção às cegas aumenta para 9 metros, visão no escuro dobra, ficando com 36 metros, e a percepção passiva, né, é 10 mais o bônus de percepção, ou seja, 10 mais 7 dá 17. E também, uma vez jovem, ele aprende o idioma comum, além do dracônico que ele já tinha antes, quando ele nasceu. Seu nível de desafio agora é 7, concedendo 2.900 pontos de experiência. Dentro das ações, o dragão realiza ataques múltiplos se ele quiser. Ele pode fazer 3 ataques, um com a sua mordida e 2 com as suas garras. E aí a mordida que já tinha de quando ele era filhote fica melhor. O filhote tinha mais 4 para acertar a mordida, agora ele tem mais 7. E esse mais 7 vai ficar em todos os ataques dele, tá? O dano que era 7 de dano perfurante, agora é 15, né? Mais que dobrou o dano perfurante da mordida. E a garra, como eu já disse, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir. O alcance, 1,5 metro. Ah, a mordida também ficou, esqueci de falar, a mordida ela ficou mais longe, né? A mordida do dragão filhote é curtinha, ela morde um alvo adjacente, apesar de ser ainda um ataque corpo a corpo, né? A mordida do dragão jovem, porque ele cresceu e o pescoço também cresce, ataca até 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos, fica mais longe. E a garra ocupa o lugar daquele ataque mais curto, que é 1,5 metro, para atingir um alvo, causando 11 de dano cortante. Então, mordida perfurante, garra, dano cortante. E sobre as suas armas de sopro, que é aquele sopro de ácido e o sopro retardante, apenas melhoram a distância, o dano que causa e a dificuldade que os personagens precisam passar para poder resistir. Então o sopro de ácido recebe uma distância maior, de 6 metros vai para 12 metros de comprimento, mas mantém a largura de 1,5 metro. E aí, as criaturas que forem pegas nessa linha de ácido, elas têm que fazer aquele teste de resistência e destreza, só que agora com dificuldade 14 ao invés de dificuldade 11. E se não passar, 40 de dano. Bem forte, né? Ou metade se passar no teste. E o sopro retardante, que ele espelha aquele gás, o cone aumenta um pouco, dobra, de 4,5 metros vai para 9. E a dificuldade em prender a respiração ou resistir ao efeito daquele gás aumenta também. O teste de constituição, de resistência de constituição, ao invés de 11, passa a ser de 14, certo? Esse é o dragão de cobre jovem. Indo agora para o dragão de cobre adulto, ele passa a ser enorme, ocupando 3 por 3 quadradinhos no tabuleiro, ou seja, o tamanho de um gigante. Continua caótico e bom, a sua armadura aumenta em 1 ponto, indo para 18, e seus pontos de vida vão para 184. Então não aumentou tanto quanto aumentou do filhote para o jovem, né? Já na parte do seu deslocamento não tem melhoria nenhuma. O dragão jovem se desloca da mesma forma que o adulto, na mesma velocidade. 12 metros no chão, 12 metros escalando e 24 voando. Agora, nos atributos físicos, força e constituição sobem de novo. Então a força de 19 vai para 23, a constituição de 17 vai para 21. Então percebam que é mais 4 pontos cada um aqui, né? Agora a destreza se mantém em 12 e a inteligência, sabedoria e carisma, cada um recebe 2 pontinhos, indo para 18, 15 e 17 consequentemente. Isso reflete nos testes de resistência, como eu já comentei antes. As perícias vão subindo. Ó, enganação é mais 8.
Percepção, mais 12. Furtividade, mais 6. Vai ficando forte o bicho. A imunidade a dano de ácido se mantém. E aí, nos sentidos, a percepção às cegas dobra de tamanho. Vai para 18 metros. Bastante. A visão do escuro se mantém o máximo, que é 36 metros. Já estava boa quando ele era jovem. Não tem como melhorar depois disso. E a percepção passiva agora é de 22. Os idiomas continuam comum e dracônico. E o seu nível de desafio agora é 14. Concedendo 11.500 pontos de experiência. E agora, o dragão de cobre adulto tem uma habilidade nova aqui. Resistência lendária. 3 vezes ao dia. Todos os dragões adultos adquirem essa habilidade. Que diz o seguinte: se o dragão falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Olha que legal. Pode usar isso 3 vezes ao dia. Massa, né? E aí, nas ações, ele continua com os ataques múltiplos, mas mudou. Tem uma descrição a mais aqui, ó. O dragão pode usar a sua presença aterradora, que é uma habilidade nova, né, uma ação nova, e pode então realizar 3 ataques, 1 com a sua mordida e 2 com suas garras. Então vamos ver o que faz a presença aterradora antes de tudo. Cada criatura, à escolha do dragão, que esteja até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 16 ou ficará amedrontada por 1 minuto. Então, essa presença dele é aterradora, que põe medo nas pessoas em volta, nas criaturas. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Então, tem altas chances de escapar desse medo, né? Porque sempre no final do turno da criatura ela pode refazer esse teste de resistência. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedida, ou caso o efeito termine sobre ela, porque dura 1 minuto, né? Ou o dragão, sei lá, foi embora, enfim. A criatura ficará imune à presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Tá aí. Então, depois que o dragão, usando seus ataques múltiplos, fez essa presença aterradora, ele pode agora morder uma vez e usar a garra 2 vezes. O que acontece com a mordida? De novo, a mordida fica com uma chance de acertar maior. Então, de mais 7 foi para mais 11. E o dano cortante também fica maior, que era de 15 foi para 17, o dano médio, tá? Então não melhora tanto assim. A distância continua sendo 3 metros a mordida e a garra continua também tendo uma distância de 1,5 metro, só que o dano, ao invés de ser 11 cortante, passa a ser de 13. Então dá uma melhoradinha ali no dano. Não é a grande vantagem dele esse tipo de coisa. Agora, a cauda é um novo tipo de ataque que surge. Ele cresceu o suficiente e sabe agora usar a cauda dele para poder atacar os seus inimigos. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 11 para atingir. O alcance é de 4,5 metros. Isso dá 3 quadradinhos de distância. Apenas um alvo. Se acertar, dá 15 de dano, ou 2d8 mais 6 de contusão. A pancada. Então a mordida dá dano perfurante, a garra dá dano cortante e a cauda dá dano de contusão, de pancada. E é isso que faz o dragão adulto até então. Agora, sobre a arma de sopro dele, aquele que ele pode cuspir lá o ácido ou dar um sopro retardante, todos eles recebem também uma melhoria. Então, sobre a sua linha de ácido que ele expele, sai de 12 metros indo para 18, fica mais longe. Mantém o comprimento de 1,5 metro de largura e o teste de resistência de destreza para tentar escapar ou amenizar o dano sobe para 18, que antes era 14, ficando mais difícil de desviar, né? E aí se pegar cheio, sofre 54 ou 12d8 de dano de ácido. E claro que metade desse dano se for bem sucedido no teste de resistência de destreza. E o sopro retardante, como não é um sopro que causa dano, não vai mudar nada, mas aumenta a distância do cone. O cone fica maior, fica o dobro do tamanho, fica um cone de 18 metros e 60 pés. E aí a dificuldade para tentar resistir ao gás que vai deixar a criatura retardante, né? Até retardada, essa é a palavra correta. É 18 a dificuldade. Então, a criatura tem que passar num teste de resistência de constituição com dificuldade 18 e antes era 14, certo? E aí ela funciona igual, eu já descrevi antes. Por fim, para fechar o dragão de cobre adulto, ele também tem ações lendárias. O dragão pode realizar 3 ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O dragão recupera essas ações lendárias gastas no começo do turno dele. Isso aqui é muito forte, por isso que se chama ação lendária, né? Ele vai fazer isso no final do turno de outra criatura. É muito forte. Então ele pode escolher uma ação lendária para fazer um detectar. O dragão realiza um teste de sabedoria, percepção. Parece bobo, parece inútil, mas poder fazer esse teste quando não é a vez
da criatura, e sim no final da vez de um inimigo, é muito forte, porque você pode tentar enxergar qualquer coisa que esteja escondida, e aí ajuda o dragão a fazer alguma coisa. O ataque com cauda é outra opção, ou seja, ele simplesmente realiza um ataque com cauda, então gasta uma ação, pum, ataque com cauda. Pode fazer isso até 3 vezes se tiver 3 inimigos, por exemplo, né? E o ataque com asas, que custa 2 ações. O dragão, então, bate as asas. Cada criatura que estiver até 3 metros dele, ou seja, 10 pés, deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 19, ou sofrerá 13 ou 2d6 mais 6 de dano de contusão, né? A asa basicamente está batendo na turma e derrubando no chão. E após ele bater essas asas, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento. Como ele tem deslocamento de 24 metros, ele pode então se deslocar 12 metros com essa ação lendária que gastou 2 ações. E é muito forte, né? Eu acho muito legal esse tipo de coisa, todos os dragões adultos têm isso, então tá aqui descrito mais uma vez para você que chegou nesse episódio. Por fim, o dragão pode chegar até a idade anciã, e aí ele se torna um dragão imenso, ocupando 4x4 quadradinhos no tabuleiro, e claro que continuando com o seu humor até essa idade, ele continua sendo caótico e bom. A armadura dele, a AC ou a CA, né, sobe de 18 e vai para 21, ganhando 3 pontos. É muito forte. Seus pontos de vida também ficam bem mais altos, indo para 350 pontos de vida. Caramba, realmente do adulto para o ancião dá um salto, hein? Seu deslocamento se mantém o mesmo, não muda em nada. 12 metros no chão, 12 metros na escalada e 24 metros voando. Agora, sobre os seus atributos físicos, de novo, a força vai receber mais 4 pontos, indo para 27, e a constituição mais 4 pontos, indo para 25. A destreza, como eu disse, se mantém em 12, e a inteligência, sabedoria e carisma, cada um deles mais 2 pontinhos. Então, inteligência chegou em 20, alto pra caramba essa inteligência. Tem que ser inteligente pra fazer piada. Ele vai virar aqui o stand-upper comedy famosão. Sabedoria 17 e carisma 19. Inclusive, acho que essa é a ideia que eu vou ter de aventura, hein? Vamos lá. Sobre os testes de resistência, tem destreza, constituição, sabedoria e carisma. Todos eles recebendo, né, esse bônus desses atributos que estão subindo. O mais alto aqui, ó, é constituição mais 14, tá? Nas perícias ele tem, de novo, enganação, furtividade e percepção. Sendo que enganação é legal de apontar, né? Porque o que ele vai usar para poder enganar as pessoas, para poder dissuadir elas, é mais 11. Legal. E a percepção é de mais 17, extremamente alto. E a furtividade mais 8. Ele continua sendo imune a dano de ácido, seus sentidos não melhoram mais do que já tinha sido melhorado antes, e os idiomas também não mudam. Agora o seu nível de desafio é 21, concedendo 33 mil pontos de experiência. Legal. Bom, vamos lá. Ele continua com a sua resistência lendária, 3 vezes ao dia. Seus ataques múltiplos são os mesmos, presença aterradora mais mordida e 2 garras, só que a mordida, a garra e a cauda recebem uma melhoria. O dano fica mais alto, a chance de acertar é maior, indo para mais 15 ao invés de mais 11, tá? Como o dano sobe só um pouquinho, nem vou ficar falando aqui. E a presença aterradora também, ela tem uma melhoria, ou seja, a distância que era de 18 metros, agora dobrou, indo para 36 metros. Bem maior, né? Bem mais forte. E o teste de resistência de constituição, antes que era de 16 para resistir essa presença aterradora, agora é de 19, ok? Basicamente é isso. Sobre os seus sopros, o seu sopro de ácido e o seu sopro retardante também recebem melhoria. O sopro de ácido agora, que é uma linha, ela vai até 27 metros, antes era 18. E a largura também dobra, agora uma largura de 3 metros. Antes era só um quadradinho, né, de largura, agora 2 quadradinhos de largura, imagina. Voando ácido dessa forma, bastante ácido, né? E aí cada criatura nessa linha tem que ser bem sucedida num teste de resistência com dificuldade 22, que antes a dificuldade era de 18. E se não passar, sofre 63 de dano de ácido. Legal, né? E aí o sopro retardante também. O gás é espalhado através de um cone maior ainda. Esse cone é de 27 metros. E a dificuldade em não aspirar esse gás, ou tentar resistir, mesmo se ele tenha aspirado o gás, né? O teste de resistência de constituição também tem uma dificuldade aumentada para 22. Antes era 18 no adulto, agora ficou 22. Então tá aí, essas são as melhorias do dragão ancião até esse ponto, só que ele tem uma nova habilidade que até então ele não tinha. Eu acho que é essa habilidade que eu vou usar inclusive para minha ideia de aventura, só para poder trollar e fazer piada aqui. É uma habilidade chamada Change Shape, ou mudar a forma. O dragão se metamorfoseia magicamente em um humanoide ou besta que possui um nível de desafio inferior ao seu próprio.
ou volta para a sua forma verdadeira. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. Qualquer equipamento vestido ou carregado é absorvido ou usado pela nova forma à escolha do dragão. Nessa nova forma, o dragão mantém a sua tendência, então ele continua caótico e bom. Pontos de vida, imagina, né? O bicho tá lá no formato do rato. Mantém os seus 350 pontos de vida. Mantém seus dados de vida, a capacidade de fala, proficiências, resistência lendária, ações de covil e valores de inteligência. Sabedoria e carisma, assim como essa ação, né, para que ele possa se transformar em dragão de novo, se ele quiser. Suas estatísticas e capacidades, no mais, são substituídas pela nova forma, exceto quaisquer características de classe ou ações lendárias dessa forma. Claro, para poder evitar que ele fique usando ações lendárias de uma criatura do qual ele não é, tipo, sei lá, um unicórnio, por exemplo, não funcionaria. E falando em ações lendárias, ele mantém, né, aquelas 3 ações lendárias que ele pode fazer sempre no final do turno de outra criatura. A diferença aqui é que aquele ataque com asas também recebe uma melhoria, recebe um aprimoramento. Ao invés de 3 metros de distância do dragão, agora são 4,5 metros, porque ele aumentou de tamanho, né? Então é maior a distância que estão dele ali. E aí ele bate as asas, as criaturas têm que ser bem-sucedidas num teste de resistência e destreza com dificuldade 23, e antes a dificuldade era 19, aumentou aí 4 pontos, ou sofrer 15 de dano. O dano não é tão mais alto, era 13, agora foi para 15. Mas a dificuldade é bem mais alta, né? De dano de contusão ou cairá no chão. E aí ele pode bater as asas e sair voando os 12 metros, que é metade do deslocamento de voo dele. E esse é o dragão de cobre ancião. Muito bacana. Adorei. Eu não tinha nem ideia de que um dragão metálico, um dragão de cobre, ele tinha essa pegada cômica. Nem tinha ideia. Nunca tinha lido. Gostei bastante de ler. Ideia de aventura. Bom, eu acabei pensando um pouquinho aqui. Eu achei que essa parte do dragão de cobre ter essa pegada cômica é o que eu acho que seria mais divertido de começar. Claro que talvez seja difícil para o mestre interpretar isso, mas se o mestre tiver a habilidade de fazer isso, melhor ainda. Então eu começaria essa minha ideia de aventura com um dragão ancião, para usar a habilidade dele de mudar de forma, metamorfoseado num, vamos colocar aqui, pode ser um humano, pode ser um meio elfo, não importa, vamos colocar um humano para simplificar, um humano dentro de uma taverna. E como ele tem uma inteligência super alta, como por exemplo aqui 20, né? Ele é o astro daquela taverna. E ele adora estar ali. Ele gosta de fazer um stand-up comedy pra galera. E aí, todas aquelas piadas, aquelas histórias, aqueles memes da internet que a galera compartilha sobre RPG, sobre situações de rolagem de dado que deram errado, sobre decisões de jogador, fala de mestre com jogador, ele pode até fazer essa metalinguagem, quebrar a quarta parede e ficar brincando com essas piadas dentro de uma taverna, e a galera bate palma. Enfim, o pessoal, sei lá, tem que pagar pra poder assistir o show dele, igual na vida real aqui. Paga pra assistir o show do stand-up. E ele faz grana assim, ele adora, ele troca dinheiro pelos itens, enfim, aceita item mágico, aceita o que for. Ele é esse show, tá? Ele pode até ser, sei lá, uma forma mais frágil, uma forma mais robusta, pode ser homem, pode ser mulher. Você pode se inspirar em qualquer stand-upper que você assiste hoje na internet e você gosta, que acho que todo mundo gosta de algum, pelo menos. E aí, claro que fazer a piada é difícil, mas eu tô fugindo da aventura, A ideia é de que ele tá ali fazendo piada e ele é uma sensação, tá? E aí, alguma coisa pode estar acontecendo. Ele pode ter, por exemplo, perdido parte do dinheiro dele e ele não quer interferir nesse problema de recuperar essa grana dele, porque se ele fosse se envolver nisso, seria um problema. Ele ia acabar se revelando sendo uma pessoa, sei lá, um dragão, ou enfim, o pessoal ia, sei lá, enfiar a faca nele e não ia fazer nada, né? Porque a ideia dos pontos de vida não é que enfiar a faca não faz nada. A ideia é de que ele é extremamente habilidoso com as coisas, né? E aí, qualquer pessoa que tentar machucar ele, ele vai acabar mostrando que ele é uma pessoa muito habilidosa. Então, para ele não chamar a atenção e estragar o trabalho dele, ele prefere contratar pessoas de nível mais baixo, bem mais baixo, aventureiros de primeiro nível, segundo nível, para poder investigar e fazer uma missão para ele. Então ele acaba convidando esses aventureiros, ele faz piada, ele faz brincadeira, ele é um anfitrião, né? Como disse o livro, bastante receptivo. Então ele recebe os aventureiros, ele tem dinheiro, então ele trata muito bem, fornece comida, faz piada, conversa, explica o problema, diz que tá tendo esse problema na cidade, que ele também não quer estragar esse tipo de coisa. E aí, o que ele faz? Ele faz com que esses aventureiros vão numa missão para ajudar ele, né? Eu acho que esse tipo de coisa ajuda você a introduzir um dragão ali ancião, claro. Se os jogadores estiverem jogando
com esse NPC do mestre durante toda a aventura sem nunca saber com o dragão, também acho que vai acabar deixando chato. Então, eu acho que no final das contas, os aventureiros vão descobrir que existe um problema gigantesco por trás de uma cadeia de outras coisas acontecendo. Sei lá, tem, por exemplo, uma guilda de ladinos que resolveu roubar esse dragão ancião, né, que na verdade vou chamar aqui de stand-upper comedy, que tem muito dinheiro, os caras estão fazendo um plano para poder ir atrás, aí, enfim, eles acabam raptando os próprios aventureiros, se for o caso, porque eles podem ser muito mais fortes que os aventureiros, ficando preso, e aí mandam um pedido pro dragão ancião, em formato de stand-upper comedy. O mano fala, se você não pagar essa fiança aqui, a gente não vai liberar esses a gente vai matar esses aventureiros, né? Paga essa fiança aqui porque eles se deram mal. E aí o dragão ancião fala, puxa vida, não vai ter jeito, né? Vou ter que ir lá e vou ter que resolver essa merda aqui na pancada. E aí ele chega lá, pensa na aventura one shot que dá tudo errado pros aventureiros, né? Claro que os aventureiros têm que ser heróis e conseguir ganhar o combate, mas pode ser que tenha uma situação onde tem alguma coisa ali na guilda dos ladrões que é muito forte para os aventureiros conseguirem vencer. E aí eles são capturados. E aí chega o humano ali e fala, ó, vim pagar aqui a fiança, paga a fiança, sabe? E aí solta os aventureiros, e aí a criatura fala, quer saber? Não vou aceitar a fiança, quero toda a sua fortuna. E aí ele fala, puxa, não vai ter jeito, eu vou ter que me revelar dragão, porque aqui chegou num ponto que não tem mais jeito. E aí ele se revela dragão, e aí ele luta junto com os outros aventureiros de nível baixo. E é claro que aí, enquanto os aventureiros estão lidando com as criaturas mais fracas, por algum motivo, certo? O dragão ancião lá luta contra a força maior que tem dentro da guilda dos ladrões em algum lugar. Pronto. Essa é a minha ideia de aventura, bom shot. Espero que você tenha gostado. Se você também teve a sua ideia e está ansioso para poder compartilhar ela, tem um lugar para você fazer isso. É o fórum do RPG Next. Basta você acessar rpgnext.com.br, clicar lá no topo fórum do RPG Next, que você é levado para um lugar separado, né, um site externo, onde você cria sua conta de forma gratuita e compartilha a sua ideia escrevendo lá. Então faça isso, compartilhe com todo mundo. Ajude a RPG Esfera, né, a poder usar esse conteúdo e jogar aventuras, inclusive com a sua ideia. Olha só, fica a dica aí. Pode usar minha ideia também à vontade, tá bom? Ah, e se você também não achar, o link tá nesse episódio, link pro fórum, tá bom? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, escreva para mim, rafael47@rpgnext.com.br, ou deixe a mensagem escrita no post desse episódio. Você já deve saber que eu pretendo juntar as perguntas mais interessantes, a maioria delas eu respondo mesmo no ato que eu recebo, mas algumas eu seleciono para poder formar, criar, gravar um episódio onde eu respondo essas dúvidas e crio um novo podcast, tá bom? Então, envie suas dúvidas para mim. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem gosta de RPG ou quem não conhece. Eu não conhecia o Dragão de Cobre, acho que vale a pena compartilhar com as pessoas para conhecer, tá? E agradeça ao editor desse episódio, que fez isso de forma voluntária, que é o Gleico Vieira Pereira. E para fechar, um último recado. Se você ainda não conhece nossos outros podcasts, nós temos aventuras e RPG, bate-papo e até podcasts sobre outros sistemas. GURPS. Acesse rpgnext.com.br. Acesse o nosso site e dá uma visitada. Dá uma olhada, veja o que tem lá. Você vai se surpreender, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a você o Dragão de Ouro, ou Gold Dragon. Beleza? Então, um abraço e até o próximo episódio.